Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida, bom estarmos conversando acerca da palavra nesse tempo tão oportuno, né, de vivermos as verdades, né, que a Bíblia Sagrada nos traz. Eu sou o pastor Cristiano Lopes, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, faça parte dessa grande família Semeando. Eu quero ler um texto aqui no Evangelho de Lucas, ao qual nos traz uma reflexão muito própria para esse tempo, onde o Senhor Jesus ele propõe uma história dizendo que alguns confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus está trazendo uma consciência daquela pessoa que acaba sendo tão orgulhosa a ponto de olhar para uma outra pessoa como se ela fosse menor. A construção do pensamento de que é que nós somos do mesmo barro ou farinhas do mesmo saco. E quando Jesus traz esse pensamento, no versículo 10 ele começa a contar essa história. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui do meu lado. Eu sou crente, eu sou espiritual, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí, no versículo 13, Jesus continua: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus termina essa história dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Todos nós, acredito que você que está ouvindo o programa ou assistindo, talvez já tenha sido vítima de algumas construções de pessoas que se acham mais espirituais, que se acham com uma intimidade diferente com Deus, com um crédito maior com o Senhor. Existiam alguns líderes que oravam dessa forma, né? Se eu tenho crédito contigo. Eu fico pensando que crédito é esse? É igual quando nós usamos o nome do Senhor Jesus, né, para dar validade, como se fosse um cheque assinado em branco, para validar todos os nossos pensamentos infantis, os nossos desejos, muitas das vezes insanos, infames, e a gente acaba usando o nome de Jesus como se fosse a assinatura de um cheque em branco para a gente preencher com o que a gente quer no quesito oração. Jesus ele está confrontando um povo aqui, dizendo: olha, e ele começa dessa forma exatamente assim: confiem em si mesmos e se consideram algo melhor, algo maior. Nesse tempo pandêmico, onde todo mundo se igualou, todo mundo ficou igual, todo mundo passou por dificuldade, todo mundo ficou com seus medos, com seus traumas, onde a igreja evangélica brasileira precisa voltar a viver verdadeiramente o evangelho de Cristo, que nos confronta a crescer, a sermos seres humanos melhores. Ele fala em Mateus 23, um momento, ele diz do fariseu hipócrita, porque você circunda o mundo inteiro procurando fazer um prosélito, e uma vez feito, se torna 2 vezes mais filho do inferno do que você. Jesus diz o seguinte: olha, você que está se preocupando em mudar alguém de religião, mudar a pessoa de congregação, e de repente na mudança dessa pessoa da religião, não importa qual seja, ou da congregação, não importa qual seja, você ao invés de fazer um discípulo de Jesus, você está fazendo alguém 2 vezes mais merecedor do inferno do que você é. Porque discípulo de Jesus não muda de religião e não muda de congregação. Discípulo de Jesus, ele muda de vida. E o que o Senhor tem trazido para nós é uma mudança de vida nesse tempo. Pedro, em um momento muito interessante da vida dele, quando ele estava lá, depois de uma madrugada inteira trabalhando, não conseguiu pegar peixe nenhum, o Senhor Jesus aparece ali naquele momento, trazendo uma mensagem, né, sobre a palavra, entra no barco de Pedro, conversa com aquelas pessoas que estavam ali, depois fala: Pedro, vendo você meio tristinho aqui, entra no barco, vai lá no meio do mar, lança a rede de novo, e Pedro vai fazer aquilo que o Senhor trouxe, porque acreditava na palavra do Senhor. E quando Pedro volta da pescaria, pensando em tudo que foi ministrado naquela manhã, toda a palavra que Cristo trouxe, vivendo aquele milagre de Deus, quando ele se aproxima de Jesus, a expressão de Pedro é uma: ele está gritando: se afasta de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Isaías, o profeta Isaías, em determinado momento da mesma forma,
palavra diz Isaías 6, que num determinado momento, Isaías dizendo que ele viu o Senhor, ele grita: ai de mim, porque eu vi o Senhor e eu sou pecador. Gente, nesse tempo, o que mais nós temos visto, seja pela internet, seja através das ondas da rádio, seja em muitos púlpitos, em muitos palcos, né, onde a expressão é altar, pessoas se dizendo tão puras, tão verdadeiras, tão simples, com tão crédito naquilo que seria alguma construção no mundo espiritual, e eu fico muito preocupado com o que está sendo construído em nosso meio. Eu me sinto envergonhado com alguns níveis de pensamento, de palavra, de sentimento, que são trazidas nesse tempo no quesito igreja, no quesito evangelho. Por quê? Porque eu vejo um Jesus que em um determinado momento, a mãe de 2 discípulos traz ali as crianças, né, tudo adulto, tudo velho, e dizendo assim: Senhor, eu queria que o meu filho sentasse à sua direita no trono e o meu outro à sua esquerda. E Jesus fala que não é para ser assim, quem decide isso é o Senhor, não é ele. E todo mundo começa a ficar chateadinho. Agora os 12 estão chateados porque teve essa conversa. Quem é que ia ficar perto de Jesus? Aí Jesus chama os 12 e fala assim: crianças, não fica assim não. E explica: quer ser grande? Tem que servir. Quer ser maioral? Você seja o primeiro a servir. E isso está faltando não só na igreja, nas famílias, no trabalho, no contexto de vida, verdadeiramente aquele que quer servir. Quando Jesus constrói essa parábola dizendo aquele que se considera justo, aquele que considera perfeito, eu percebo algo muito interessante em toda a construção daquilo que é o evangelho para o nosso tempo. O Senhor afirma que nós somos barro, nós somos pó. A Bíblia diz claramente que nós vamos voltar para o pó da terra. Então, se a gente é farinha do mesmo saco, se quando Pedro olha para Jesus, ele fala assim: se afasta de mim porque eu sou pecador. Se Isaías, o profeta Isaías, tem a mesma expressão. Gente, eu vejo Moisés subindo para ver aquela sarça que não se queimava, porque um arbusto pegar fogo no deserto era algo normal. Ele começa a subir agora porque aquele arbusto não pegava fogo. E quando ele está chegando perto daquele lugar, uma voz dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Quantos de nós estamos banalizando aquilo que verdadeiramente nós somos? Nós somos na mão do oleiro, nós somos o barro, nós somos o vaso. E quantas vezes o Senhor está fazendo ali a situação do que Ele quer conosco, mas quando a gente se sente, quando a gente se acha, o Senhor quebra para fazer de novo. Não tem a ver com pecado. O Senhor não está quebrando o vaso porque Ele é pecador. O Senhor não está quebrando o vaso porque ele transgrediu, porque ele errou. Não, porque não existe um dia na tua vida que você não acorde em pecado. Não tem um dia na nossa vida que a gente não acorde devendo alguma coisa, de alguma forma para alguém. Mas o Senhor está falando daquilo que é a soberba, porque o Senhor quer vasos de honra, não de desonra. Isso não tem a ver com pecado, porque o sangue de Cristo, quando veio sobre nós, veio exatamente por esse pecado, veio exatamente para cobrir as nossas transgressões. É o sangue de Cristo que nos perdoa. Quando Deus olha para o ser humano, Ele vê o sangue do Senhor. Quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue do Filho dEle. Assim também é na sua vida. Então, todas as vezes que de repente você achar que tem um crédito, é mais espiritual, tem alguém abaixo daquilo que você é, na tua casa, teu marido, quantas esposas tratam o marido como nada? Quantos maridos tratam as esposas como nada? Quantos filhos, porque foram fazer uma faculdade hoje, estão tratando alguém como nada? Quantos líderes, porque agora é um apóstolo, porque mudou, começa a transgredir, tratando os outros como se estivesse abaixo dele. A pior coisa que foi construída em algumas igrejas evangélicas foi aquela cadeira maior, onde senta ali o sumo, e eu fico preocupado, porque o Senhor constrói a todo momento que nem o Filho dele teve por usurpação ser igual, mas esvazia a si mesmo, tomando forma de servo. E a gente está aí assumindo algumas construções de pensamento, onde denigra a imagem do verdadeiro evangelho. Jesus está dizendo: aquele que subiu, bateu no peito, olhou para baixo e disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, esse desceu justificado. Que essa manhã, esse dia, nessa noite, o Espírito Santo possa trazer ao teu coração essa reflexão de amadurecimento e crescimento para a honra e glória do nome dele. Um beijo no teu coração, a paz de Cristo, que o Senhor te abençoe.